Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, deixar a coluna ereta, suavizar os braços e as pernas. Vamos ler novamente, aliás, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Falamos sobre o Haku na última aula. Estávamos lendo anteriormente o quarto nível de Reiki. Agora vem outro capítulo, se chama Ensinar Reiki. Meus amigos, meus amados, já estou vazio, não tenho muito o que falar. A jornada desde o primeiro até este quarto nível já me satisfez. Agora apenas desejo me certificar de que você passou por todos esses graus e adquiriu os conhecimentos que estão neste documento. Se você já é meu aluno desde o início, tudo já está colocado. Você ensina aquilo que aprendeu. Se você ensina aquilo que aprendeu. Todo o material colocado nesse documento é matéria de ensino e meditação. Temos o ritual iniciático na parte 1, primeiro nível. Temos os símbolos uns na parte 2, segundo nível. Outros na parte 3, terceiro nível. Temos os exercícios do Ki, a Kundalini e os de Ui-In na parte 4 e o Haku aqui na parte 5, quarto nível. Os conhecimentos que agora você tem vai passar para seus alunos. Pode usar esse documento ou confeccionar novo material, mas de acordo com suas páginas, suas próprias pesquisas. Importante que tenha as pesquisas. E ainda temos mais um recurso consistente. Logo nas próximas páginas, Diane Stein ensina e revisa grande parte do que estamos estudando e vivenciando. Iniciação. Faremos agora a definitiva iniciação para que você se torne um professor ou professora. Desejo que todos os professores e alunos sejam amados uns dos outros. Estou aqui para resolver as dúvidas do novo professor de Reiki. Mande suas dúvidas por e-mail ou telefone. Estou aqui, pergunte. Ajuda da Diane Stein. A partir de agora, coloco os ensinos de Diane Stein, que tanto nos ajuda, falando sobre as iniciações e sobre os ensinos do Reiki. Como realizar a iniciação? O professor mantém a posição Ui-In e a língua tocando o céu da boca o tempo todo. Prenda a respiração a menos que esteja soprando. Então respire profundamente outra vez e prenda a respiração novamente. O mestre Reiki faz a iniciação em pé. Os alunos mantêm-se sentados em cadeiras com espaldar reto. Suas mãos permanecem unidas sobre o peito em posição de oração. Por trás, o professor abra o chakra da coroa. Isso pode ser feito através da visualização ou dos movimentos feitos com as mãos. Desenho da Ikomyo sobre o chakra da coroa.
Pegue as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo e segure a respiração. Desenhe os outros símbolos ou visualize-os sobre o chakra da coroa. Shokurei, 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 seiriki, 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 Honshaze Shonen, Honshaze Shonen, Honshaze Shonen. Pega as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo outra vez e segure a respiração. Passe para frente. Abre as mãos do aluno como um livro. Veja o Shokurei sobre ambas as mãos. Bata 3 vezes, falando um mantra. Proceda da mesma forma com o Seiriki, com o Honshaze Shonen e o Daikomi-o. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão em posição de oração. E vai fazendo todos os outros símbolos, ou visualizando-os. Daikomi-o, Honshaze Shonen, Seiriki, Shokurei. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão na posição de oração, para perto de você, segure-as como uma das suas. Assopre do chakra da raiz ao do coração, respire fundo e segure a respiração. Volte para trás. Feche a aura com símbolos no interior. Não feche o chakra da coroa. Desenhe um haku ao longo da coluna vertebral, da cabeça aos pés. Solte o yin e a respiração. As cadeiras formando uma fileira. Para mim, 5 são o ideal, 4 não bastam. Esse número pode interromper o fluxo de energia. Com 6 pode-se provocar uma hiperventilação. Com 7 o trabalho é impossível. Veja o que é mais conveniente para você. Lembre-se de que estará cansado no final. O estado energético alterado termina depois de 1 hora aproximadamente. Com experiência, usando esse método, que se assemelha a uma linha de montagem, você pode fazer muitas iniciações rapidamente com menos pessoas, esperando para se sentar nas cadeiras depois de cada grupo. Eu deixo que os meus alunos me vejam fazer a iniciação, contanto que permaneçam em silêncio. Isso nunca é permitido no reiki tradicional. Coloque uma música suave durante a iniciação, se quiser, mas a sala deve estar em total silêncio. Esse é o momento em que não deve haver nenhuma interrupção. A sala onde ocorre o processo iniciático fica energizada por um bom tempo depois dele. A temperatura da sala aumentará consideravelmente durante a iniciação. Num ambiente com ar-condicionado, a temperatura inicial de 23 graus centígrados passa para 33 no final. Funcionários de uma loja localizada na frente do prédio onde eram feitas as iniciações afirmavam que sabiam quando eu fazia iniciação, pois a sala da frente também se aquecia. Isso ocorre também com o mestre. Use roupas confortáveis ou uma jaqueta que você possa tirar. Vá ao banheiro antes de começar. É impossível manter a posição yin estando com vontade de urinar. Depois, durante as iniciações, os alunos do Reiki 1 que estão à espera precisam fazer algo. Depois da iniciação de cada grupo, é extremamente importante que cada aluno faça a imposição das mãos sobre outra pessoa por vários minutos. Trabalhar os ombros e as costas da pessoa é uma boa sugestão. Isso traz a energia Reiki através da linha do Hara da pessoa que recebe a energia. Também previne dores de cabeça e a sensação de atordoamento que ocorre posteriormente. Sempre sei quem deixou de tocar alguém depois da iniciação, por causa das reclamações que fazem mais tarde.
E já lhes digo de antemão que eu não me compadeço daqueles que se recusam a me ouvir. Depois de terem feito isso, diga-lhes que ministrem a cura a si mesmos. O processo iniciático está descrito na tabela apresentada anteriormente. Começa por trás da pessoa, concentre-se e evoque os guias do reiki. Respire fundo algumas vezes e estabeleça a posição Ui-In com a língua encostando no céu da boca. Respire fundo e prenda a respiração. Oi, Paulo. Tudo bem, filho? Ah, tudo jóia. Você passou. A abertura do chakra da coroa é basicamente um processo de visualização. Faça o movimento com as duas mãos acima e sobre a cabeça do receptor, abrindo e expandindo o chakra da coroa. Você sentirá a expansão da aura e poderá até mesmo vê-la. Aí nós vamos continuar no próximo encontro a descrição da questão da iniciação. Esse livro aqui do Flávio Roberto Wolff é muito completo. Então vamos melhorar cada vez mais, treinar bem os símbolos, que isso vai nos auxiliar sempre. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível, para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização
do corpo físico e do emocional que se seguem a iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki, Convite à Humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais, sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. À distância, seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos, ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o 4º nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés de alguém, dedicando-nos ao Reiki, estaremos nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência do Reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff Reiki. O título de professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do Reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o Reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff, faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Então, é importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, deixar a coluna ereta, suavizar os braços e as pernas. Vamos ler novamente, aliás, vamos dar continuidade
ao livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Falamos sobre o Haku na última aula. Estávamos lendo anteriormente o quarto nível de Reiki. Agora vem outro capítulo, se chama Ensinar Reiki. Meus amigos, meus amados, já estou vazio. Não tenho muito o que falar. A jornada desde o primeiro até este quarto nível já me satisfez. Agora apenas desejo me certificar de que você passou por todos esses graus e adquiriu os conhecimentos que estão neste documento. Se você já é meu aluno desde o início, tudo já está colocado. Você ensina aquilo que aprendeu. Se você ensina aquilo que aprendeu. Todo o material colocado nesse documento é matéria de ensino e meditação. Temos o ritual iniciático na parte 1, primeiro nível. Temos os símbolos uns na parte 2, segundo nível. Outros na parte 3, terceiro nível. Temos os exercícios do Ki, a Kundalini e os de Ui-In na parte 4 e o Haku aqui na parte 5, quarto nível. Os conhecimentos que agora você tem vai passar para seus alunos. Pode usar esse documento ou confeccionar novo material, mas de acordo com suas páginas, suas próprias pesquisas. Importante que tenha as pesquisas. E ainda temos mais um recurso consistente. Logo nas próximas páginas, Diane Stein ensina e revisa grande parte do que estamos estudando e vivenciando. Iniciação. Faremos agora a definitiva iniciação para que você se torne um professor ou professora. Desejo que todos os professores e alunos sejam amados uns dos outros. Estou aqui para resolver as dúvidas do novo professor de Reiki. Mande suas dúvidas por e-mail ou telefone. Estou aqui, pergunte. Ajuda da Diane Stein. A partir de agora, coloco os ensinos de Diane Stein, que tanto nos ajuda, falando sobre as iniciações e sobre os ensinos do Reiki. Como realizar a iniciação? O professor mantém a posição Ui-In e a língua tocando o céu da boca o tempo todo. Prenda a respiração a menos que esteja soprando. Então respire profundamente outra vez e prenda a respiração novamente. O mestre Reiki faz a iniciação em pé. Os alunos mantêm-se sentados em cadeiras com espaldar reto. Suas mãos permanecem unidas sobre o peito em posição de oração. Por trás, o professor abra o chakra da coroa. Isso pode ser feito através da visualização ou dos movimentos feitos com as mãos. Desenho da Ikomyo sobre o chakra da coroa.
Pegue as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo e segure a respiração. Desenhe os outros símbolos ou visualize-os sobre o chakra da coroa. Shokurei, 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 seiriki, 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 honchaze shonen, honchaze shonen, honchaze shonen. Pega as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo outra vez e segure a respiração. Passe para frente. Abre as mãos do aluno como um livro. Veja o Shokurei sobre ambas as mãos. Bata 3 vezes, falando um mantra. Proceda da mesma forma com o Seiriki, com o Honchaze Shonen e o Daikomi-o. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão em posição de oração. E vai fazendo todos os outros símbolos, ou visualizando-os. Daikomi-o, Honchaze Shonen, Seiriki, Shokurei. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão na posição de oração, para perto de você. Segure-as como uma das suas. Assopre do chakra da raiz ao do coração. Respire fundo e segure a respiração. Volte para trás. Feche a aura com símbolos no interior. Não feche o chakra da coroa. Desenhe um haku ao longo da coluna vertebral, da cabeça aos pés. Solte o ui-in e a respiração. As cadeiras formando uma fileira. Para mim, 5 são o ideal, 4 não bastam. E esse número pode interromper o fluxo de energia. Com 6 pode-se provocar uma hiperventilação. Com 7 o trabalho é impossível. Veja o que é mais conveniente para você. Lembre-se de que estará cansado no final. O estado energético alterado termina depois de 1 hora aproximadamente. Com experiência, usando esse método, que se assemelha a uma linha de montagem, você pode fazer muitas iniciações rapidamente com menos pessoas, esperando para se sentar nas cadeiras depois de cada grupo. Eu deixo que os meus alunos me vejam fazer a iniciação, contanto que permaneçam em silêncio. Isso nunca é permitido no reiki tradicional. Coloque uma música suave durante a iniciação, se quiser, mas a sala deve estar em total silêncio. Esse é o momento em que não deve haver nenhuma interrupção. A sala onde ocorre o processo iniciático fica energizada por um bom tempo depois dele. A temperatura da sala aumentará consideravelmente durante a iniciação. Num ambiente com ar-condicionado, a temperatura inicial de 23 graus centígrados passa para 33 no final. Funcionários de uma loja localizada na frente do prédio onde eram feitas as iniciações afirmavam que sabiam quando eu fazia iniciação, pois a sala da frente também se aquecia. Isso ocorre também com o mestre. Use roupas confortáveis ou uma jaqueta que você possa tirar. Vá ao banheiro antes de começar. É impossível manter a posição ui-in estando com vontade de urinar. Depois, durante as iniciações, os alunos do Reiki 1 que estão à espera precisam fazer algo. Depois da iniciação de cada grupo, é extremamente importante que cada aluno faça a imposição das mãos sobre outra pessoa por vários minutos. Trabalhar os ombros e as costas da pessoa é uma boa sugestão. Isso traz a energia Reiki através da linha do Hara da pessoa que recebe a energia. Também previne dores de cabeça e a sensação de atordoamento que ocorre posteriormente. Sempre sei quem deixou de tocar alguém depois da iniciação, por causa das reclamações que fazem mais tarde.
e já lhes digo de antemão que eu não me compadeço daqueles que se recusam a me ouvir. Depois de terem feito isso, diga-lhes que ministrem a cura a si mesmos. O processo iniciático está descrito na tabela apresentada anteriormente. Começa por trás da pessoa, concentre-se e evoque os guias do reiki. Respire fundo algumas vezes e estabeleça a posição Ui-In com a língua encostando no céu da boca. Respire fundo e prenda a respiração. Oi, Paulo. Tudo bem, Chico? Ah, tudo jóia. Você passou. A abertura do chakra da coroa é basicamente um processo de visualização. Faça o movimento com as duas mãos acima e sobre a cabeça do receptor, abrindo e expandindo o chakra da coroa. Você sentirá a expansão da aura e poderá até mesmo vê-la. Aí nós vamos continuar no próximo encontro a descrição da questão da iniciação. Esse livro aqui do Flávio Roberto Wolff é muito completo. Então vamos melhorar cada vez mais, treinar bem os símbolos, que isso vai nos auxiliar sempre. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível, para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização
do corpo físico e do emocional que se seguem a iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki, Convite à Humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais, sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. A distância seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos, ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o 4º nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés de alguém, dedicando-nos ao Reiki, estaremos nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência do Reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff Reiki. O título de professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do Reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o Reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff, faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Tão importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, deixar a coluna ereta, suavizar os braços e as pernas. Vamos ler novamente, aliás, vamos dar continuidade
ao livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Falamos sobre o Haku na última aula. Estávamos lendo anteriormente o quarto nível de Reiki. Agora vem outro capítulo, se chama Ensinar Reiki. Meus amigos, meus amados, já estou vazio, não tenho muito o que falar. A jornada desde o primeiro até este quarto nível já me satisfez. Agora apenas desejo me certificar de que você passou por todos esses graus e adquiriu os conhecimentos que estão neste documento. Se você já é meu aluno desde o início, tudo já está colocado. Você ensina aquilo que aprendeu. Se você ensina aquilo que aprendeu. Todo o material colocado nesse documento é matéria de ensino e meditação. Temos o ritual iniciático na parte 1, primeiro nível. Temos os símbolos uns na parte 2, segundo nível. Outros na parte 3, terceiro nível. Temos os exercícios do Ki, a Kundalini e os de Ui-In na parte 4 e o Haku aqui na parte 5, quarto nível. Os conhecimentos que agora você tem vai passar para seus alunos. Pode usar esse documento ou confeccionar novo material, mas de acordo com suas páginas, suas próprias pesquisas. Importante que tenha as pesquisas. E ainda temos mais um recurso consistente. Logo nas próximas páginas, Diane Stein ensina e revisa grande parte do que estamos estudando e vivenciando. Iniciação. Faremos agora a definitiva iniciação para que você se torne um professor ou professora. Desejo que todos os professores e alunos sejam amados uns dos outros. Estou aqui para resolver as dúvidas do novo professor de Reiki. Mande suas dúvidas por e-mail ou telefone. Estou aqui, pergunte. Ajuda da Diane Stein. A partir de agora, coloco os ensinos de Diane Stein, que tanto nos ajuda, falando sobre as iniciações e sobre os ensinos do Reiki. Como realizar a iniciação? O professor mantém a posição Ui-In e a língua tocando o céu da boca o tempo todo. Prenda a respiração a menos que esteja soprando. Então respire profundamente outra vez e prenda a respiração novamente. O mestre Reiki faz a iniciação em pé. Os alunos mantêm-se sentados em cadeiras com espaldar reto. Suas mãos permanecem unidas sobre o peito em posição de oração. Por trás, o professor abra o chakra da coroa. Isso pode ser feito através da visualização ou dos movimentos feitos com as mãos. Desenho da Ikomyo sobre o chakra da coroa.
Pegue as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo e segure a respiração. Desenhe os outros símbolos ou visualize-os sobre o chakra da coroa. Shokurei, 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 seiriki, 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 Honshaze Shonen, Honshaze Shonen, Honshaze Shonen. Pega as mãos do aluno por cima dos ombros, segure-as e assopre no chakra da coroa. Respire fundo outra vez e segure a respiração. Passe para frente. Abre as mãos do aluno como um livro. Veja o Shokurei sobre ambas as mãos. Bata 3 vezes, falando um mantra. Proceda da mesma forma com o Seiriki, com o Honshaze Shonen e o Daikomi-o. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão em posição de oração. E vai fazendo todos os outros símbolos, ou visualizando-os. Daikomi-o, Honshaze Shonen, Seiriki, Shokurei. Traga novamente as mãos do iniciado, que estão na posição de oração, para perto de você, segure-as como uma das suas. Assopre do chakra da raiz ao do coração, respire fundo e segure a respiração. Volte para trás. Feche a aura com símbolos no interior. Não feche o chakra da coroa. Desenhe um haku ao longo da coluna vertebral, da cabeça aos pés. Solte o yin e a respiração. As cadeiras formando uma fileira. Para mim, 5 são o ideal, 4 não bastam. Esse número pode interromper o fluxo de energia. Com 6 pode-se provocar uma hiperventilação. Com 7 o trabalho é impossível. Veja o que é mais conveniente para você. Lembre-se de que estará cansado no final. O estado energético alterado termina depois de 1 hora aproximadamente. Com experiência, usando esse método, que se assemelha a uma linha de montagem, você pode fazer muitas iniciações rapidamente com menos pessoas, esperando para se sentar nas cadeiras depois de cada grupo. Eu deixo que os meus alunos me vejam fazer a iniciação, contanto que permaneçam em silêncio. Isso nunca é permitido no reiki tradicional. Coloque uma música suave durante a iniciação, se quiser, mas a sala deve estar em total silêncio. Esse é o momento em que não deve haver nenhuma interrupção. A sala onde ocorre o processo iniciático fica energizada por um bom tempo depois dele. A temperatura da sala aumentará consideravelmente durante a iniciação. Num ambiente com ar-condicionado, a temperatura inicial de 23 graus centígrados passa para 33 no final. Funcionários de uma loja localizada na frente do prédio onde eram feitas as iniciações afirmavam que sabiam quando eu fazia iniciação, pois a sala da frente também se aquecia. Isso ocorre também com o mestre. Use roupas confortáveis ou uma jaqueta que você possa tirar. Vá ao banheiro antes de começar. É impossível manter a posição yin estando com vontade de urinar. Depois, durante as iniciações, os alunos do Reiki 1 que estão à espera precisam fazer algo. Depois da iniciação de cada grupo, é extremamente importante que cada aluno faça a imposição das mãos sobre outra pessoa por vários minutos. Trabalhar os ombros e as costas da pessoa é uma boa sugestão. Isso traz a energia Reiki através da linha do Hara da pessoa que recebe a energia. Também previne dores de cabeça e a sensação de atordoamento que ocorre posteriormente. Sempre sei quem deixou de tocar alguém depois da iniciação, por causa das reclamações que fazem mais tarde.
E já lhes digo de antemão que eu não me compadeço daqueles que se recusam a me ouvir. Depois de terem feito isso, diga-lhes que ministrem a cura a si mesmos. O processo iniciático está descrito na tabela apresentada anteriormente. Começa por trás da pessoa, concentre-se e evoque os guias do reiki. Respire fundo algumas vezes e estabeleça a posição Ui-In com a língua encostando no céu da boca. Respire fundo e prenda a respiração. Oi, Paulo. Tudo bem, filho? Ah, tudo jóia. Você passou. A abertura do chakra da coroa é basicamente um processo de visualização. Faça o movimento com as duas mãos acima e sobre a cabeça do receptor, abrindo e expandindo o chakra da coroa. Você sentirá a expansão da aura e poderá até mesmo vê-la. Aí nós vamos continuar no próximo encontro a descrição da questão da iniciação. Esse livro aqui do Flávio Roberto Wolff é muito completo. Então vamos melhorar cada vez mais, treinar bem os símbolos, que isso vai nos auxiliar sempre. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, suavizar o pescoço, os ombros, o rosto, fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff sobre Reiki. O Haku é o relâmpago. Então, como que é desenhado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Vamos de carona com a Diane Stein novamente. Haku, raio de luz, mantendo o fogo somente para fazer as iniciações. O outro símbolo do Reiki 3, quarto nível, para nós é o Haku. A senhora Takata não usava esse símbolo sânscrito, mas a maioria, se não todos os mestres em Reiki americanos, usa hoje em dia. A maioria dos mestres parece ter pouca informação sobre ele e não compreende a sua importância. Ele só é usado durante as iniciações, nunca no trabalho de cura. O símbolo se parece como um raio luminoso. Sua definição me foi dada como símbolo que domina o fogo. Ao finalizar a iniciação, o Haku é usado para reter a energia Reiki no receptor. Isso é tudo que a maioria dos mestres em Reiki sabe, mas de fato sua função vai bem além disso. Ele ativa a linha do Hara, ajudando o aluno a trazer a energia Reiki para seus canais condutores do Ki e a fixam no centro do Hara, Tan, Tien ou do umbigo. Durante a iniciação, as auras do mestre e do aluno se unem e algo mais ocorre nesse momento. Durante esses poucos instantes, os guias do Reiki usam a energia para retirar o karma negativo da pessoa que recebe a iniciação em Reiki. O mestre que realiza o processo capta o que é liberado através do contato das auras e realiza a integração em geral. Em geral, ele é totalmente inconsciente disso. O Haku ainda separa as auras no final da iniciação. Também deixa o mestre e o aluno com muito mais energia do que original, do que dispunham antes. Essa liberação kármica, durante a iniciação, explica a purificação e a reorganização
do corpo físico e do emocional que se seguem a iniciação. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haku. Maravilhoso esse símbolo. Ele é como um relâmpago mesmo. Devemos estudar bem todos os símbolos. Treinar também. Treinar o desenho deles, que se chama yantra, e falar um mantra, que é a fala. Por exemplo, Chokurei é um mantra. Relaxar o corpo, tranquilizar nossa alma. E vamos ouvir um texto do livro Flávio Roberto Wolff de Reiki, Convite à Humildade. Temos um convite que fala por si mesmo. Estamos convidados à humildade. Nos cursos presenciais, sempre convido meus alunos a fazer o ritual do lava-pés. À distância, seria interessante que o aluno descobrisse ao seu redor alguém que pudesse se dispor a ter seus pés lavados pelo aluno. É a cerimônia da humildade. Importantes emoções e meditações acontecem nesta hora. Com esses 3 capítulos, ficamos de alma lavada, tranquilo, para ensinar o 4º nível. A humildade é necessária. Quando lavamos os pés de alguém, dedicando-nos ao Reiki, estaremos nos libertando de todo mal. Que a luz, a força, a divina providência do Reiki esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo e endireitar bem a coluna. E vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff Reiki, o título de professor Sensei. Veja a declaração da Diane logo acima e veja que, de acordo com minha avaliação, há mais de um item a corrigir. Ficará mais fácil para todos deixar de utilizar o título de mestre, mestre, mestra. Acho que essa é uma âncora que pode impedir o navio do Reiki de navegar com serenidade. O título de professor sensei é apenas a responsabilidade de ensinar o Reiki, nada mais. O título de professor é a responsabilidade de ensinar e também de enfrentar a evolução pessoal, corrigindo gradativamente inumeráveis defeitos naturais em qualquer ser humano. O professor Reiki é um ser humano como qualquer outro, traz entre si manias e defeitos que vão sendo corrigidos com muita paciência e dedicação. Um professor tem a responsabilidade de ser um modelo para seus alunos. Assim, fica obrigado a cuidar de sua evolução com mais rapidez do que todos os demais. Mestre foi Jesus, Buda, Swami, Sati Sai Baba, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e outras personalidades universais. Eu, mestre, não gosto de pensar. Por isso, comigo, Flávio Roberto Wolff, faça o favor, a gentileza de me chamar de professor Flávio. Se quiserem algo mais, então, Sensei Flávio. Então, é importante essa distinção que o autor faz sobre a questão de mestre. Nós não precisamos usar o título de mestre. Basta um professor que seja digno e procure melhorar. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, relaxá-lo, deixar a coluna ereta, suavizar os braços e as pernas. Vamos ler novamente, aliás, vamos dar continuidade
ao livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Falamos sobre o Haku na última aula. Estávamos lendo anteriormente o quarto nível de Reiki. Agora vem outro capítulo, se chama Ensinar Reiki. Meus amigos, meus amados, já estou vazio. Não tenho muito o que falar. A jornada desde o primeiro até este quarto nível já me satisfez. Agora apenas desejo me certificar de que você passou por todos esses graus e adquiriu os conhecimentos que estão neste documento. Se você já é meu aluno desde o início, tudo já está colocado. Você ensina aquilo que aprendeu.